Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou me recuperando aí de uma gripe. Perceba que a minha voz está ainda nasalada. Peço perdão a você primeiramente. Mas, para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review desta obra de N.T. Wright, da editora Thomas Nelson. Uma obra aí de 719 páginas, capa dura, olha, alto nível. E esse é o volume 1 lá, o Novo Testamento. E o povo de Deus, né? Origens cristãs e a questão de Deus. Volume 1. Quantos volumes então será, pastor? Pelo que eu entendi, serão 5 volumes. Estava pesquisando no Google as obras em inglês e eu vi lá 5 volumes. Tomara a Deus que a Thomas Nelson publique todos eles, entendendo também que o volume 3 já foi publicado pela Paulus em parceria com a Academia Cristã, que é a ressurreição do Filho de Deus. Tá certo? Não sei, eu acredito que N.T. Wright vai ser, esse terceiro volume também será publicado também para Thomas Nelson, com diagramação diferente, com uma fonte diferente, para ficar completo, né? Eu creio que eles vão publicar sim. Mas enfim, uma obra sensacional, comecei a ler, chegou para mim ontem, quando eu estava lendo o prefácio, alto nível, né? Nicholas Thomas Wright, né? Indiscutível, uma das maiores autoridades vivas aí do Novo Testamento, escrevendo essa obra que foi escrita em 92, fazendo 30 anos, mas já é um clássico. Realmente estava faltando aí uma editora que pudesse publicar em português estas obras, tá certo? E você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, dê o like, para você receber as novidades. Nós temos as nossas lives todas as segundas-feiras, aproximadamente às 19h30, né? Dê uma olhadinha também na nossa playlist, temos as nossas mensagens que pregamos na igreja, temos curso de História da Teologia, temos a série de vídeos de Teologia Paulina, temos uma série de vídeos sobre Teologia Pentecostal, Prolegômenos, História da Filosofia Cristã, várias séries de vídeos. Dá uma conferida lá, compartilhe esse vídeo, né? Se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Se inscreva aí no nosso Apoia-se a partir de R$5 mensais. Vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E quando batermos a meta, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Então vamos lá. Vamos para o sumário. Eu falei para você, uma capa dura, né? Aquela maneira característica da Thomas Nelson, né? De colocar aqui as primeiras proteção da capa, né? Muito legal. Essas cores vivas, né? Faz isso também com os livros do C.S. Lewis, né? Nossa, permita que eu abra aqui logo no sumário. Tá certo? Olha só o sumário, ó. Temos aqui parte 1, introdução, origens cristãs do Novo Testamento. A tarefa, o que fazer com os lavradores infiéis, as perguntas, a história do cristianismo primitivo, teologia do Novo Testamento, crítica literária, tarefa reformulada. Parte 2, ferramentas para a tarefa. 2, conhecimento, problemas e variações, introdução, rumo ao realismo crítico, histórias, cosmovisões e conhecimento, conclusão. 3, literatura, histórias e articulação de cosmovisões, introdução sobre o ato de ler. Introdução, tem alguém aí? Leitura e realismo crítico, sobre a leitura. Temos aqui a natureza das histórias, análise textual, estrutura narrativa, análise textual, os lavradores infiéis, Jesus, Paulo e as histórias judaicas. 4, história e o primeiro século, introdução, a impossibilidade da mera história, e isso não significa ausência dos fatos. Aqui, método histórico, hipótese de verificação, requisitos de uma boa hipótese, problema de verificação, do evento ao significado, lá, história e narrativa, história e significado, estudos históricos dos movimentos religiosos do primeiro século, muito interessante, a introdução ao judaísmo do primeiro século, o cristianismo do primeiro século. O judaísmo do primeiro século é diferente, né? É diferente do judaísmo praticado antes do exílio, né? Ou um pouquinho pós do exílio. Teologia e autoridade do Novo Testamento, introdução da literatura e da história à teologia, cosmovisão e teologia, sobre cosmovisões, sobre a teologia cristã, cosmovisão, sobre teologia e estudos bíblicos. Parte 3, o judaísmo do primeiro século, no mundo greco-romano, contexto, história, propósito, fontes. O mundo greco-romano como contexto do judaísmo primitivo, a história de Israel, Babilônia, Roma, judeus sob o governo romano, judaísmo reconstruído, conclusão,
7. O desenvolvimento da diversidade. Introdução, contexto social, movimento de revolta, os fariseus, as fontes identitárias dos fariseus, o plano ideológico e a influência dos fariseus. Essênios, destaques de uma seita, sacerdotes, aristocratas e saduceus. Judeus comuns, introdução. Histórias, símbolos, praxis, elementos da cosmovisão israelita. Tá vendo? Símbolos, histórias, símbolos, praxis. Adoração e festa, estudo, aprendizado, a Torá na prática. Segundo as escrituras, a âncora da cosmovisão, conclusão, a cosmovisão de Israel, as crenças de Israel, introdução. Monoteísmo judaico do primeiro século. Temos aí o monoteísmo criacional, providencial, pactual, tipos de dualidade. Interessante, né? Esse tema aqui. Monoteísmo e suas modificações. Eleição e aliança. Introdução, aliança, Israel, Adão e o mundo. Aliança, escatologia, aliança, redenção, perdão, crenças, conclusão. Esperança de Israel, apocalíptico, introdução, os contextos do apocalíptico, sobre a representação do anel 7 e o filho do homem. 6. Apocalipse, história e dualidade. O fim do exílio, a era vindoura e a nova aliança. Nenhum rei além de Deus. O rei que haveria de vir, renovação do mundo, de Israel, do ser humano, salvação e justificação, conclusão, judaísmo, primeiro século. Parte 4, primeiro século cristão, a busca pela igreja querigmática. Temos a introdução, tarefas e métodos, pontos fixos, história e geografia, preenchendo as lacunas, literatura em busca de contato. 12. Praxis, símbolo e perguntas por dentro das cosmovisões do cristianismo apostólico. Interessante isso, né? Sempre a introdução, praxis, símbolos. Um método interessante para discorrer. Narrativas no cristianismo apostólico. Introdução, Lucas e suas histórias. O escriba e o enredo, a história de Mateus, quem lê entenda, a história de Marcos. Evangelho sinótico, conclusão, Paulo de Adão a Cristo, o mundo narrativo da carta aos Hebreus, a história de João. Narrativas no cristianismo apostólico. Introdução, crítica da forma, rumo a uma crítica da forma revisada. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou ler dois trechos do livro para você ver, tá bom? Introdução, atos proféticos, controvérsias, parábolas, unidades mais longas, conclusão. Narrativas sem história, e Tomé, fonte Kelly, né? Fonte, né, no alemão Kelly. Os primeiros cristãos, um esboço preliminar, objetivos, introdução, objetivos, comunidade, definição, desenvolvimento, variedade, teologia, esperança e conclusão. Parte 5, conclusão. O Novo Testamento é a questão de Deus. Introdução, Jesus. O Novo Testamento é a questão de Deus. Aí tem um apêndice, tabela cronológica da história judaica do Segundo Templo e do cristianismo primitivo, bibliografia, fontes primárias. E temos aí fontes secundárias, índice de fontes antigas. Certo? Separei aqui um trecho aqui. Na Origens Cristãs, as Origens Cristãs do Novo Testamento, página 46. Esse trecho aqui, a teologia do Novo Testamento, ó, ele botou entre aspas. Ó. O segundo modelo que devemos explorar é o da teologia do Novo Testamento, propriamente dito. A expressão passou a designar em maior ou menor grau a tentativa de ler o Novo Testamento de um ponto de vista histórico e, ao mesmo tempo, reunir suas principais ênfases teológicas em uma declaração coerente capaz de ser transmitida às gerações subsequentes, inclusive à nossa própria geração. Quanto aos dois aspectos desse termo ambíguo, a saber, teologia do Novo Testamento, precisamos dizer algumas coisas preliminares. O primeiro aspecto, a descrição da teologia do Novo Testamento, forma, obviamente, o subconjunto de uma categoria que acabamos de examinar. A teologia do Novo Testamento faz parte da teologia do cristianismo primitivo, o qual, por sua vez, integra a história geral do cristianismo primitivo. Não podemos confundir um elemento com o outro, conforme costumamos fazer. Além disso, não pode haver uma garantia prévia, a menos que adotemos uma postura irrefletida a priori, de que as teologias dos diferentes escritores serão as mesmas. De fato, boa parte dos escritos recentes tem se dedicado à demonstração de que elas não são. Assim, é necessário haver alguma precisão no uso dessa expressão. O segundo aspecto com o qual o mundo moderno poderá ser abordado é mais complexo, trazendo-nos naturalmente para a esfera a que nos referimos de forma comum e espantosa, como hermenêutica. Antes de tudo, precisamos olhar as raízes da questão, de onde surgiu a ideia de que, ao estudarmos o Novo Testamento, estamos ouvindo algo da parte do nosso Deus. Essa fé nasce da convicção cristã antiga e inabalável de que ser cristão significa, entre outras coisas, viver, crer, caminhar em uma espécie de continuidade, em tese demonstrável com o Novo Testamento, e, portanto, com o Antigo Testamento também, embora isso sempre se gere outras dificuldades que não serão abordadas neste livro. Essa convicção ganhou impulso adicional como resultado da Reforma Protestante, quando o princípio sola Escritura foi articulado posicionando a Bíblia
e pelo menos no Novo Testamento, na classificação de autoridade suprema. O pensamento defendido desde o início do protestantismo é este, de que o ponto de partida do cristão é a leitura do Novo Testamento, a partir da qual ele será equipado, desafiado, fortalecido, recebendo as bases de sua vida e de sua tese. Temos aí as notas, bastante notas de rodapé. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Separei outro trecho também lá no finalzinho, na página 616, já no final. Eu vou falar sobre Jesus. Ó. O historiador do primeiro século, ao deparar com a evidência que estudamos neste livro, não pode esquivar-se da questão de Jesus. Podemos sentir que a evidência é insuficiente para nos dizer muita coisa, que os resultados dessa busca podem ser teologicamente dúbios, ou que não haverá muita coisa nova a dizer. Mas a existência da dupla comunidade desses dois povos de Deus, o povo judeu e o povo cristão, obriga o historiador a olhar para as origens, sejam ou não compatíveis ou difíceis, tortuosas ou arriscadas. Devemos perguntar por que esse grupo judaico, de todos os demais grupos e movimentos no primeiro século, desenvolveu-se de maneira tão distante dos demais. Sempre que abordamos os escritos cristãos primitivos com essa pergunta, temos a forte sensação de que não se tratava apenas das decisões corporativas iniciais de uma seita, nem do entusiasmo, planejamento astuto ou qualquer outra coisa. A questão dizia respeito a Jesus. Isso nos remete de forma inevitável à tarefa que nos aguarda no próximo volume, para o qual este serviu de diversas maneiras como preparatório. Quem era Jesus? Quais objetivos tinha? Por que, historicamente falando, ele morreu? E por que, em vista dessas questões, o cristianismo apostólico se desenvolveu de determinada forma? O que exatamente aconteceu na Páscoa, levando o nosso movimento a gerar essa forma, em vez daquela, de fazer essas afirmações em vez de outras? Jesus se posiciona entre as duas comunidades, vivendo e trabalhando em meio ao judaísmo, que mapeamos na parte 3, e é reivindicado como o ponto de partida da comunidade, que mapeamos na parte 4. A comunidade dos seguidores de Jesus permaneceu reconhecidamente judaica, e ainda assim redesenhou sua crença e seu estilo de vida de maneiras significativamente novas. O único meio pelo qual podemos acabar com esse quebra-cabeça histórico jaz na tentativa de responder essas 3 questões fundamentais sobre o próprio Jesus. Vimos nos capítulos anteriores que histórias grandes e pequenas no Novo Testamento e em muitos outros escritos cristãos primitivos têm como objetivo falar de Jesus, apesar das sugestões contrárias a esse respeito nos estudos do século XX. Com base nisso, podemos e devemos avançar com cautela, engajando-nos seriamente na difícil tarefa de reconstruir a história que está entre a obra de João Batista e o surgimento da Igreja Cristã. Show, né? Então esse aqui é o volume preparatório, cara. 700 e poucas páginas. Preparando o pessoal para o volume 2, 3, 4 e 5. Espero aí que a Thomas Nelson possa publicar aí em breve os outros volumes, né? Aqui, ó. No primeiro volume da aclamada série Origens Cristãs e a Questão de Deus, N.T. Wright aborda de forma abrangente as questões literárias, históricas e teológicas que envolvem as origens do cristianismo e a compreensão acerca de Deus nesse período. Através da sua descrição da história, da composição social, das cosmovisões, das crenças e esperanças do período, o autor aponta para o subtexto dos primeiros escritos cristãos, dando frescor a textos tão familiares e de discutível relevância. A obra de Wright, que comemora 30 anos de sua publicação, é um marco nos estudos do Novo Testamento e já assegura sua posição como clássico do gênero. Qualquer estudioso sério das Escrituras deveria abrir espaço para ela em suas prateleiras. Richard Reis disse o seguinte, ó: a abrangência do projeto de Wright como um todo é de tirar o fôlego. É impossível oferecer uma análise justa da obra sem soar hiperbólico. Desde Bultmann, nenhum acadêmico do Novo Testamento jamais tentou, muito menos realizou um trabalho tão original e completo sobre a história e a teologia do Novo Testamento. Show, 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 show. Estamos aí na expectativa aí de sair o volume 2, né? E deixe seu like, comente aí, diz para mim se está no seu radar. Considere ser o nosso apoiador aqui embaixo nos comentários. A partir de R$5 você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Deus abençoe e até a próxima.